E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, tédio é uma palavra que não existe na política brasileira. Mais um dia de operações, daquela chateação de golpe, que disso, que daquilo outro, aquela lacração na Globo News, narrativa na imprensa. E, obviamente, a gente vai ter que comentar sobre isso. Não tem como deixar passar, até porque tem algumas coisas interessantes que foram sendo publicadas ao longo do dia de ontem. E se a gente não comenta, né, a imprensa não vai dar grande destaque. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nesse primeiro tópico. Não sei nem se vai dar pra falar sobre o segundo, de Lula e seus amigos, em especial os artistas e o Felipe Neto. Mas nesse primeiro tópico eu quero começar com algumas notícias de algumas coisas que rolaram, indo para a esquerda, que a gente olha assim realmente as grandes narrativas que foram colocadas na mesa, as movimentações, deputado de esquerda pedindo prisão de Bolsonaro, o fim do pele da anistia, as cobranças que o pessoal fez. Aí, dito isso, a gente vai começar a olhar o outro lado, os contrapontos que foram aparecendo. E pasmem, vivi para ver basicamente a Globo botar água no chope do Dilma. Uma das matérias mais curiosas do dia de ontem é da Globo, mostrando aí como é que a turma tava, né, em relação a Bolsonaro, o que eu acho que fica difícil de colar a tese do golpe. Mas a gente vai falar sobre isso muito mais. Tem umas coisinhas extras que a gente tem que relembrar, né, o passado da esquerda. E o editorial da Folha de São Paulo de ontem ainda, né, falando sobre o tema, é bem curioso. E tem mais um texto aí também que a gente tem que comentar, que eu falei, pontos interessantes. E aí depois tem as coisas lá do Felipe Neto, peça, etc, o seu dinheiro aí sendo gasto. Mas enfim. Ontem de manhã, os jornais como um todo, peguei um aqui só para servir de marco, né? Começando pelo começo. Todo mundo, urgente, uxi, agora, mais uma operação. E uma coisa que já chamou minha atenção é que, normalmente, essas postagens, se você voltar para 2023, ali no início, as primeiras operações, ou até no início do ano, quando teve lá tempos Veritatis, ou a Veritas, não sei. Não lembro o nome. Mas você lembra do que aconteceu. Quando você pega e você olhava, a repercussão desses casos parou o Brasil. Todo mundo parava para assistir, meu Deus, as postagens com um engajamento gigantesco. Eu peguei essa aqui do Metrópolis, que normalmente o Metrópolis sempre engaja, né? O Metrópolis tem uma rede grande lá no Twitter. E você vê ali, né? 54,7 mil visualizações. Essa postagem não pegou 1000 likes, não chegou a 300 comentários. Esse assunto teve repercussão? Ontem teve. A imprensa toda falou sobre ele. A esquerda até falou. Mas, quando você compara o nível de engajamento de ontem, porque tá vendendo agora como um novo fato, que agora é a coisa mais grave até então já apresentada desde que tudo isso começou. É o que eles estavam tentando emplacar ontem. A coisa mais grave de todas. Cara, a coisa mais grave de todas não conseguiu ter metade do engajamento que já teve em coisas passadas. Quando eu vejo o que está acontecendo, olhando ontem, assim, a própria forma como setores da esquerda lidaram com isso, me passa a impressão que ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais essa história. E até começa a surgir até algumas, né, discordâncias, umas discordâncias interessantes. E até antes de avançar, já falo aqui agora, que dia é hoje? Quarta-feira, né? Beleza que teve isso daqui ontem. Mas cadê a história do tio França? Você vê que a história do tio França já ninguém liga mais? Eu comentei isso com vocês. Vamos ver até semana que vem. Isso aqui pode ter umas desdobramentos. O Cid, por exemplo, vai prestar um novo depoimento, né? Falou aí algumas coisas, enfim. Pode ter aí, né, mais lenha nessa fogueira. Mas vamos ver quanto tempo vai durar. Porque enquanto estão discutindo isso, a gente tá chegando no final do ano, o Congresso vai entrar em recesso, Lula ainda não apresentou seu pacote de corte de gastos, está sendo cobrado sobre isso. A situação no Brasil, a vida, né, a economia, a inflação, os preços estão muito ruins. Vamos ver até quanto tempo essa história de Bolsonaro, o golpe, os kits pretos, o projeto, né? Vamos ver até quanto isso aqui vai durar. Vamos ver. E olha que a gente tá terça-feira. Vamos ver como é que vai. Vamos ver o que estaremos discutindo no final de semana. Eu acho que a história de França ficou clara aí que não durou até a quarta. Eu digo para vocês, para um assunto hoje, 2024, ele conseguir render mais do que 5 dias, meu amigo, é porque esse assunto é muito importante. 5 não dura mais. A velocidade e o cansaço das pessoas em relação a alguns assuntos, eles duram no máximo 5 dias. 5 dias. Mas vamos lá.
seguindo o padrão, o costume, todo mundo já tá acostumado com isso, né? Todo mundo já tava. Eu mesmo já tava pesquisando. Eu falei, cadê? Fui lá na coluna da Luísa. A Luísa sempre tem bons contatos no judiciário. Eu falei, eu quero a opinião dos nossos grandes homens brasileiros, né? Eles sempre comentam sobre esses assuntos. Eu acho que não ia ser diferente. Tá ali, né? Ministros avaliam que a operação agrava a situação de Bolsonaro. Ministros ouvidos reservadamente pela CNN destacam que a relação entre Bolsonaro e os militares presos ficou bastante clara no relatório policial e que a manifestação da PGR a favor das prisões demonstra que ele está ciente da gravidade desse vínculo. Tá bom. Aí vem o Caio Junqueira. Essa manchete aqui eu acho bem curiosa. Não curiosa não, acho bem interessante. Eu não acho que essa manchete... Se você pega essa manchete, você amplia não para esse caso, mas para o que aconteceu ao longo dos últimos 6 anos, eu acho que essa manchete se encaixa bem ao longo dos últimos 6 anos. Aloprados de Bolsonaro podem levá-lo à prisão. Operação contra golpe provoca impacto porque até hoje nunca se havia tomado conhecimento sobre a eliminação física de adversários políticos. A PF escolheu uma das datas simbólicas para os militares, o Dia da Bandeira. Maior beneficiado potencial dos movimentos dos seus aloprados, caberá à defesa do ex-presidente a tarefa difícil de mostrar que ele não era um deles. Eu acho que não é bem assim. Eu acho o seguinte, eu acho que uma vez que a pessoa acuse e coloque algumas provas, cabe à defesa contestar a acusação. É mais ou menos assim. Mas o Caio Junqueira tá dando como certo aí que vai ser denunciado. Mas enfim, por que eu falei que eu acho interessante essa manchete? Se você pegar tudo que aconteceu no Brasil de 2018 pra cá, sem brincadeira, 95% dos problemas que emergiram foi por conta de algum aloprado. Foi por conta de alguém que enfiou Bolsonaro na roubada. É sempre assim. Seja por um discurso deslocado, seja por alguma manifestação descabida, sempre alguma coisa acontecia. Rapaz, é incrível. É incrível a quantidade de coisas e vezes, por causa de alguém desmiolado, uma confusão foi criada nesse país. E mais uma vez, né? Porque, ó, de boa, gente, assim, um plano pra eliminar... Cara, isso é muito absurdo. Isso realmente é muito absurdo, né? Você vê, assim, o que é que passa na cabeça desses grandes... e a elite da caserna, a elite, nos kids, os caras são loucos. Aí o pessoal já não perde tempo. E vira notícia em toda a imprensa, né? Deputada do PSOL pede a ministro prisão de Bolsonaro após revelações da PF. Tá, mais prisão pelo quê? O que é que Bolsonaro fez? O pessoal pede o Supremo as prisões de Bolsonaro e Braga Neto por plano golpista de militar. Mas por quê? Sabe, assim, é umas coisas que você vê. Se você começa a questionar, aí começa a ficar estranho. Você não pode nem questionar. Esqueça, não questione. Aí a imprensa, né, já cai em cima. Novas revelações da PF sobre plano, né, para eliminar o Lula e o ministro reforça a pressão contra a anistia a golpistas do 8 de janeiro. O que é que tem a ver uma coisa com outra? O que é que tem a ver esses caras aí com pessoas, muitas delas, que inclusive estão questionando que não tiveram a sua acusação individualizada. Falando que, cara, eu não fiz nada. Ou então você pega aquele caso, que já tá aí, né? O caso da Débora. Ela pegou um batom e escreveu com um batom na estátua. Pô, mas peraí, pô. 17 anos de cadeia, pô, peraí. Vamos aqui, vamos dar uma olhada, né? Vamos dar um bizu. Vamos parar aqui e botar a bola no chão. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Estão forçando a barra. Eu acho que a anistia do dia 8 não é uma questão de isso, aquilo, outro. É o seguinte, é justo ou não é? Pronto, acabou. Deveria ser assim. É justo ou não é? É justo ou não é que 17 anos de cadeia porque pegou um batom e riscou lá? Vamos olhar assim, caso a caso. Deveria ser assim, né? E é um negócio assim que você vê. Porque se você fala da anistia pra Bolsonaro, eu até entenderia a raiva da imprensa. Ela fala, não, ele não quer Bolsonaro anistiado, porque não quer Bolsonaro elegível, porque a chance aí, né, de Bolsonaro se eleger em 2026 é gigantesca. Então não pode ser Bolsonaro elegível. Então eles não querem anistia. Mas nesse caso, as pessoas que estão ali,
né, que estão sendo responsabilizadas, não é a galera que vai ter um impacto político gigantesco. A maior parte é cidadão, realmente, o famoso cidadão comum, o famoso afegão médico que o Emílio Surita fala. Sabe o negócio de falar, cara, o que é que essas pessoas assim, vão interferir na tua vida, Rede Globo? PT, PSOL, PCdoB, esquerda brasileira. Sabe? É muita tristeza no coração. Aí, os deputados de esquerda, basicamente quase todos de esquerda, os partidos de esquerda vão se unir nesse ato aqui. Aí é até curioso, porque o pacote inteiro que está sendo colocado na mesa, eles querem pegar o movimento, o hype do filme Ainda Estou Aqui, que é um filme até do Moreira Salles, né? E aí... tô na dúvida agora. Ih, tá na dúvida. É do Walter Salles. Mas acho que o Walter Salles é Moreira Salles no final do dia, enfim. Quero pegar esse filme, que é a história da Rubens Paiva, na época do regime militar e tudo mais, para fazer uma manifestação pelo arquivamento do pele da anistia. Aí vem o Jamil Chat, no mesmo tom. Vai melhorar. Eu tô trazendo aqui as piores matérias no início, né? Pra você ficar revoltado no início e depois a gente dá aquela aliviada. Jamil Chat vem falar mesma ladainha. Golpe estava em andamento e a anistia seria um crime contra a democracia. Se a ruptura institucional foi evitada, a realidade é que um golpe de Estado em câmera lenta vinha ocorrendo ao longo dos anos de Bolsonaro no poder, né? Golpe em câmera lenta. Adoro essas expressões. E não existe nada que possa indicar que, uma vez que ele volte ao comando, essa operação não seja retomada, talvez de forma irreversível. Mas está preocupado num possível golpe futuro. O golpe era uma realidade e estava em andamento. Hoje, uma anistia seria um crime contra a democracia. Ah, danada democracia. Esse é o jornalismo brasileiro. Esse é o jornalismo brasileiro. Grupo Prerrogativas defende punição a envolvidos em plano golpista. O Grupo Prerrogativa, ele defende qualquer coisa contra a direita. Pergunte qualquer coisa que envolva a direita, o Prerrogativas vai estar do outro lado. Eles não aceitam sequer a existência. Aí eu fico de cara, que toda vez agora é isso, né? O Grupo Prerrogativas, formado por juristas e profissionais do direito, não. O Grupo Prerrogativas formado por juristas ligados ao PT, de esquerda. Como o próprio presidente, o Marco Aurélio Carvalho, que é filho do PT, acho que desde sua juventude mesmo. Duas foi... Não quero falar a idade pra... Depois não cometeu um deslize. Mas é bem novinho, viu? Mas é bem novinho, o presidente do grupo. Então, pô... Aí coloca assim... Isso me incomoda, porque fica parecendo que é a opinião de um grupo independente. Uma análise técnica sobre o que está... Estamos aqui fazendo análise puramente técnica. Isso aqui é uma fala política. Pelo amor de Deus. A própria imprensa que noticiou aí, né? A quantidade de pessoas que o Grupo Prerrogativas conseguiu emplacar durante a gestão Lula. Aí vem o Fábio... Aqui foi na Mônica Bergamo, aqui na conta do Zanin, né? O painel. Se golpistas fossem de esquerda, elite pediria a cabeça de Lula, diz o coordenador do Prerrogativas. Advogado Marco Aurélio Carvalho vê falta de manifestações sobre plano de militares. Esse cara, rapaz, tomou alguma coisa que eu não faço ideia do que seja. Uma loucura. Se fosse de esquerda, pediria a cabeça de Lula. Todo santo dia acontece uma coisa de esquerda. Não, olha só, não pode generalizar, não. Lula não tem nada a ver com isso. É o tempo todo passando pano. Quando é que se viu nesse país alguém de esquerda levantar para falar um ai de Lula, do PT e de suas confusões? O que a gente observou de termos factuais e concretos é que em 2022, quando se mostravam umas coisas que eram fatos sobre o PT, não podia falar os fatos sobre o PT, né? Quando se fala das elites, né, que o senhor Marco Aurélio Carvalho está comentando, elas estão apoiando a quem? As elites estão lá no conselhão do Lula, os campeões nacionais. Me fala aí o nome de quem é que seria essa elite que não fala nada? Quem que seria essa elite? Seria interessante ver o Marco Aurélio Carvalho citar nominalmente, dar uns exemplos aí de algumas pessoas, algumas famílias. Quem é essa elite que não fala nada? Que toda a imprensa está do lado do PT. É incrível. Sempre passando o pano. As reações seriam com certeza muito mais intensas, muito mais rápidas, muito mais enérgicas. Sim, com certeza.
Estaria um pino na cabeça do Lula, quem estaria preso seria ele, com sem responsabilidade. Não, não, pobre coitado. É um pobre coitado. É um pobre coitado. Essa aqui é a última das super intragáveis, pra gente começar a dar uma olhada em outras coisas. Veja só. Quer dizer, nós ainda tem uma depois. Depois de tudo o que se sabe, qual a desculpa para alguém seguir bolsonarista? Aos apoiadores, um karma neste momento mais difícil. Precisam compreender que seu líder, a que depositaram toda a esperança, talvez mereça ficar um longo período na cadeia. É isso que diz, né? O dono do Brasil, a imprensa esquerda, parte da direita e isentos, todos querem acabar com o bolsonarista. Ele quer saber, né? Qual a desculpa para alguém seguir bolsonarista? Eu vou deixar obviamente que uma pessoa bolsonarista responda a ele, e eu vou deixar também que uma pessoa não bolsonarista responda a ele. Mas vamos por partes. Vamos começar aqui já com uma boa resposta. Companheira Griga Brasília, dispensa apresentações, uma pessoa de esquerda, uma pessoa que foi às ruas nas manifestações a favor da Dilma, né, contra o impeachment. Então, assim, pessoa de esquerda. A pessoa de esquerda pode explicar um pouco pro Fabiano Lana, né, que ele vive talvez aí no fantástico mundo do golpismo, do mesquitismo. O Fabiano Lana devia escrever assim, né? Depois de tudo que se sabe, qual a desculpa para alguém ser jornalista no Estadão? Depois de todos os golpes de Estado que a família que fundou esse jornal participou, ele deveria escrever sobre isso. A Gringa Brasília fala o seguinte: golpe, sério. Colegas, a ideia de que Grupelho iria aprontar aí, eliminar Lula, o ministro, botar uma corda no Alckmin, fazer churrasco de papagaio, do papagaio da Maria Braga em praça pública, gente, isso é absurdo. Imagina a comoção que causaria no país. Posso estar enganada, mas o roteiro me parece inverossímil. É difícil não desconfiar quando temos uma corte politicalha que confabula com o governo todos os dias. Confesso que não confio em nenhuma operação liderada pelo ministro. É como eu me sinto. Enfim, veremos se existem provas cabais ou se tudo não passa de mais uma ação político-midiática na Republiqueta. Tá respondido, Fabiano Lana? Uma pessoa de esquerda te responde. O golpismo do mesquitismo deve ter te entorpecido que você não consegue mais raciocinar. Faz um texto aí falando do golpismo do Júlio de Mesquita Filho para começar, antes de querer falar dos outros. Né? Quem que paga as tuas contas? Suas contas é paga pelo golpismo que colocou o Brasil aqui nos dias atuais. Aí você vê uma pessoa que acho que vai na linha até da Gringa Brasília, Bia da Caserna, Bia é bolsonarista. Aí ela fala assim, ó, eu acho que a Bia tem um ponto. Compreendam bem o seguinte, se existissem provas inequívocas que demonstrassem a culpabilidade de A ou B e que estas comprometessem alguém, o processo deveria tramitar com sigilo legal e as partes envolvidas teriam acesso amplo aos autos, que é basicamente o que a Gringa Brasília falou, né? Se tivessem provas cabais, né? Tiver prova cabal, a gente vê. Irei esperar se tem ou não prova cabal. Aí a Bia continua. O atual modus operandi, inspirado na Operação Lava Jato, no qual se fragmenta e divulga seletivamente material probatório à imprensa, visa, sobretudo, manipular a opinião pública, criando um clima de pressão social para justificar, em nome de um combate ao mal político, sucessivas infrações às normas institucionais. Impressiona que tais informações tendenciosas costumam emergir em períodos de fragilidade do governo ou de ministros específicos. Realmente uma coincidência grande. Por fim, as mesmas figuras que até ontem criticavam um determinado cidadão por sua suposta falta de coragem, agora, diante da narrativa em circulação, apressam-se a rotulá-la como desequilibrado. E tudo isso se desmorona quando se revela, nas próprias conversas que vazaram, que ele sempre exigiu que se respeitasse os limites da lei e da ética. Fica que eles são para todos. Mas pera, que história? Mensagens vazadas que dizem que Bolsonaro respeitou a lei? Não, eu duvido. Bolsonaro é golpista. Não. Será que a Bia está falando a verdade? Vamos aguardar um dia. A gente vai debater sobre isso. Será que realmente mensagens vazadas mostram que Bolsonaro respeita a lei? Não é possível. Porque aí desmorona toda a narrativa que estão criando.
Vamos por partes. Já que a Bia falou do lava-jatismo, uma coisa é lava-jatismo, outra coisa foi a Operação Lava Jato, não confundir, né? A ideologia, o modo de agir é o que o pessoal trata como lava-jatismo. Você vê aqui, né, um de seus representantes, a Transparência Internacional. Você não vai ver nem Deltan, nem as suas cadelinhas falando nada sobre isso aqui. Essa ONG trabalhou em conjunto com Deltan Dallagnol, de trocar mensagens, organizar notas plantadas na imprensa, e inclusive discutir, né, a questão da multa bilionária para a constituição de um fundo de combate à corrupção, que graças a Deus não saiu do papel, né? Porque dar dinheiro para a turma dos Soros é complicado, né, Deltan? Graças a Deus você foi impedido. Alguns bilhões era muita sacanagem. Mas enfim, já que o Deltan fica calado, a gente comenta. Bolsonaro elegeu-se sequestrando a causa anticorrupção, com um discurso oportunista e autoritário, quando assumiu o poder, promoveu um desmonte sem precedentes dos marcos legais e institucionais de combate à corrupção. Tudo culpa de Bolsonaro. Para blindar-se e a sua família contra investigações que revelaram toneladas de provas de desvio de lavagem de dinheiro. Toneladas. Eu gosto essa adjetivação é sensacional. Mostra que é uma postagem técnica. Sempre é técnico. É um negócio objetivo. Não tem nenhum floreio. Toneladas de provas. Minha nossa, eu fico aqui pensando, né? Os caminhões chegando, né? Na verdade, caminhões chegando não, os caminhões saindo. Eu consigo imaginar Bolsonaro acordando de noite na madrugada, cutucando Michele, botando Michele com aquela meia na cabeça, né? Pro cabelo ficar meio liso. Vestindo assim, né? Pega assim, ó. Bota um negocinho preto pra ficar camuflado. Aí vai pegando aquelas caixas de papel, jogando assim em cima do caminhão. As toneladas de papel em cima do caminhão pra desaparecer. Eita, Bolsonaro miserável. Enfim, né? Como cortina de fumaça, fomentou ódio e ataque às instituições durante todo o seu mandato. Não resta dúvida de que liderou um governo de conspiradores prontos para agir violentamente contra autoridades e subjugar o Estado de Direito. É fundamental que as investigações levem à responsabilização dos culpados, sem que haja, como é de praxe no Brasil, impunidade para os poderosos envolvidos. A luta contra a corrupção não é um fim em si mesma, é uma luta por direitos e não uma luta contra a corrupção fala da democracia. Deltan Dallagnol, você irá se calar sobre o que seus amigos estão falando, Deltan Dallagnol? Seus amigos querem Bolsonaro na cadeia, Deltan Dallagnol. Faça alguma coisa, Deltan. Finja que você se preocupa, Deltan Dallagnol. Bolsonaro diz aliados desconhecer plano. Tinha que falar o quê? Que ele conhece? Ele não conhece, vai fazer o quê? Esse presidente também avaliou que se trata de movimentos próprios dos acusados sem o seu aval. Mas não adianta você querer falar. Vão querer falar a todo custo que Bolsonaro sabia de tudo. Bolsonaro sabia de tudo. Bolsonaro é o grande orquestrador. E se ele não sabia, foi ele que incentivou, né, que esse movimento aí ganhasse corpo, forma ao redor do Brasil. Flávio Bolsonaro também comenta, né? Flávio Bolsonaro disse que esse presidente não pode ser responsabilizado pela trama. Cara, era a gente de terceiro escalão. Parece mais cortina de fumaça para vincular Bolsonaro de alguma forma, né? Desgastar sua imagem política. Mais uma vez, ele não tem nenhuma responsabilidade direta ou indiretamente. Era um agente de segundo ou terceiro escalão. Você não pode responsabilizar uma pessoa pelos atos de outra. Isso no mundo ideal, né? Se é que é verdade, obviamente que ninguém sabia. Parece muito mais narrativa para, mais uma vez, tentar envolver Bolsonaro, afirmou Flávio para o Globo. Eduardo Bolsonaro, aí eu acho que seguiu uma linha bem mais interessante. Deixa eu só dar um pausa aqui, segundinho. Pois bem, vejamos o que diz Eduardo Bolsonaro. Ele até fala, né? Foi cortado na CNN. Escuta isso aqui. Luiz, eu vou precisar te interromper um pouquinho. A gente vai ao vivo ouvindo Eduardo Bolsonaro, deputado federal lá no Congresso Nacional. Vamos ouvir. E aí trata dos atos executórios como um crime grave, como assassinato, para realmente isso aí ser crime. Não pode a gente ficar ao sabor do que uma ou outra pessoa dentro aqui do Supremo Tribunal Federal entenda que possa ser crime ou não. Crime é o que está na lei.
Pelo amor de Deus, Código Penal. Não existe crime sem lei penal anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Só que há muita gente já saiu da política. Mesmo quando a conspiração se dá dentro de altas patentes do exército. Vamos prender, então, um jornalista da Folha que falou que desejava a morte de Jair Bolsonaro. Vamos prender a pessoa que fez a peça publicitária jogando bola com a cabeça do presidente Bolsonaro decapitado. É isso que a gente quer? É isso que vocês da imprensa querem, meu Deus do céu? Não pode haver a todo momento 2 pesos, 2 medidas. Isso é que tensiona o Brasil. Ninguém sabe, deputado aqui vai a gente falar na tribuna, tem que ficar pensando o que vai falar, porque pode um iluminado achar que aquilo ali fere a democracia, mesmo sem estar escrito em lei. Bom, tá aí, a gente viu um pouco da entrevista coletiva. Não quer dizer que o Eduardo Bolsonaro continuasse falando, né? Talvez tá com pressa. Mas já levanta alguns pontos aí, né, que mostram uma certa hipocrisia por parte da turma da esquerda que tem o duplo padrão. E, obviamente, as pessoas na internet, né, fizeram questão de relembrar umas coisitas, como, por exemplo, a reação de Fafá de Belém ao fora Bolsonaro, o coro que interrompeu o show. Cantora disse às gargalhadas que vai preparar prato com ingrediente venenoso para o presidente. Mas isso pode? Aqui não teve comoção, aqui foi motivo de aplausos. Vejam só, rapaz. O que está acontecendo? Talvez o Fabiano Lana não entenda por que as pessoas continuam a bolsonaria, porque elas estão vendo que tem uma grande hipocrisia no ar, né? Às vezes fica até difícil acreditar. O que acontece é que tem algum lastro na realidade, que você fala, pô, por que um lado quando faz é democrático e o outro lado que você nem sabe qual é o envolvimento da pessoa, você já quer punir o cara, sendo que não tem prova nenhuma que mostre que Bolsonaro tem ligação com o que está acontecendo. Colunista da Folha propõe golpe militar para derrubar Bolsonaro. Mas como assim, rapaz? Mas não acredito. Uai, cadê o Fabiano Lana? Para PGE, procuradora exerceu liberdade de expressão a insinuar uma facadinha de leve em Bolsonaro. Deve ser porque ela falou que ela não defende que gire, né? Era só enfiar, não pode girar. Então, se não girou, o limite da liberdade de expressão tá se gira ou não. Que aí se girar, passou do ponto, né? Tem só botar, encaixar até de boa. Porque dá pra fazer uma cirurgiazinha, não uma 7. Uma 7 cirurgia, vez ou outra o cara vai no hospital, porque vai estar entalado, passando mal, mas se for encaixado, você não pode rodar. Rodar e não pode. Eu concordo. Liberdade de expressão. CNJ afasta a juíza que criticou Lula nas redes durante o período eleitoral. Óbvio, porque o período eleitoral é um negócio diferente. Uma coisa é uma facadinha encaixada sem girar. Outra é você, né, criticar o Lula durante o período eleitoral, que é o ápice da festa da democracia. E a democracia é tipo Júnior, tá sempre em perigo, então você não pode falar. Eu não entendi porque a Valéria colocou isso daqui. Eu não sei nem porque eu coloquei em vídeo. Acho que eu não li direito. Me perdoem, né? Porque aqui é o jogo democrático. Jogo democrático. A democracia é demais. Ah, veja só. O maior comentarista político brasileiro ontem foi dar o seu pitaco. Eu não vou nem precisar explicar, né? E nem falar. Acho que vocês presumem o que o grande José Dirceu falou para a Raquel Landim. E a Bárbara, como uma grande antidemocrata, tá ali, né? Ai, não tem como levar a Brazuela a sério. O UOL chamou José Dirceu para falar da tentativa de golpe, é sério? Bárbara, olha só, o UOL é em maiúsculo e José tem acento no E. Então, assim, já que você é antidemocrática, pelo menos que é o nome dele correto, é José, não é Jose, né? Assim, ainda botou sério sem acento, começando uma... O que é mais absurdo? Vamos aqui. A gente vive no Brasil. O que é mais absurdo? Escrever sério com S minúsculo e sem acento ou José Dirceu na UOL? Pô, Bárbara. Como é que você quer falar de José Dirceu do UOL, cara? Sabe? Temos que ser que, assim... Não vem falar que é uma falsa equivalência. O Brasil tem que levar na piada, porque senão a gente surta. Tem que levar... Se deixar entrar no coração, fica maluco. Aí o Cláudio Dantas surtou. Você vê, né? Bárbara só não fala que não dá pra levar a sério. Já o Cláudio Dantas jogou a toalha. Falou que o Brasil é intancável. Piadas à parte, esse texto do Cláudio Dantas é interessante em alguns pontos.
Talvez até responda também o Fabiano Lana. Por que algumas pessoas continuam a acreditar em Bolsonaro e serem bolsonaristas? Dantas fala o seguinte: o germe do golpismo está presente nas Forças Armadas, assim como em diferentes instituições civis. Basta notar que, a depender das circunstâncias e dos personagens, todo tipo de abuso é justificável. O legalismo é deixado de lado e o que vale é a lei da selva, a lei do mais forte. A história brasileira está aí, a esfregar em nossas caras o quão distantes permanecemos de uma civilização. Por aqui, parece haver sempre uma justificativa para a violência institucional ou não. O criminoso é vítima da sociedade. O Black Bloc está lutando contra o capital, assim como o invasor de terras. É preciso censurar em nome da democracia e, em nome dela, prende-se, arrebenta-se, solta-se também. Aplica-se a lei tirada da capa, não importa a Constituição. É inaceitável do ponto de vista moral que um general no topo da hierarquia militar, exercendo um cargo de poder na administração pública, sequer cogite, eliminar alguém ou dar um golpe. Realmente isso é absurdo. Sorte a nossa que essa turma minoria na caserna, mesmo sob pressão das ruas e de parte do oficialato, a cúpula das Forças Armadas não cedeu um milímetro a aventuras institucionais nem em 2022, nem em 2016 ou 2013, quando pequenos grupos se infiltraram nas passeatas para pedir intervenção militar. Apesar de acampamentos em frente a vários quartéis pelo país após a polêmica vitória de Lula, em absolutamente nenhum deles registrou-se a adesão de oficiais ou suboficiais. Na própria administração Bolsonaro, que abrigou mais de 3.500 militares em cargos comissionados, veja só, olha a quantidade de gente. Se fosse para dar um golpe, tinha dado, né? Quando era presidente, não quando estava lá com o Mickey. Tampouco houve acolhida, mesmo cientes, de que a derrota nas urnas significaria a perda da posição de poder, de gratificações e outros penduricalhos. Nem mesmo o chefe de Mário Fernandes, o general Luiz Eduardo Ramos, deu ouvidos ao subordinado. Quem é esse Mário Fernandes, né? Quem é esse Mário Fernandes? Por que o Cleidante está falando do Ramos? Não deu ouvidos. Será que isso aqui tem a ver com aquelas mensagens que a Bia falou, né? Os vazamentos da mensagem que diz aí que Bolsonaro agiu conforme a lei. Não, Bolsonaro não respeita a lei. Será que não? Não sei, a gente vai saber daqui a pouco. E o então presidente da República, né? E Bolsonaro? As investigações até aqui sugerem que ele resistiu aos apelos golpistas, inclusive daqueles que pediam incessantemente a aplicação do artigo 142 antes e depois das eleições. Uai, mas como assim? A Globo conta o contrário? Bolsonaro levantou suspeitas sobre a segurança do processo eleitoral, cobrou a dietagem pública de votos, sofreu militância contra o Supremo. Derrotado, guardou silêncio, facilitou a troca antecipada dos comandantes militares e entregou a transição aos subordinados. Depois ele deixou o país. Isso é um fato, né? O pessoal na época até comentou. Certamente, ao ouvir sugestões radicais por vários lados, deve ter pensado em fazer justiça contra o judiciário, que pesou a balança eleitoral para o seu concorrente, mas até aqui não há nada que indique ter tomado qualquer decisão nesse sentido. Ao contrário, as trocas de mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram a decepção de seus auxiliares com a inação do chefe. Para muitos, Bolsonaro foi covarde e omisso, o que não é crime. Afinal, há uma diferença brutal entre pensar e até planejar um crime e cometê-lo. No arcabouço legal brasileiro, não há punição prevista para atos preparatórios. Também há uma diferença brutal entre aceitar o resultado das urnas e concordar com ele. Assim como é possível lidar com a realidade da descondenação de Lula pelo Supremo sem aceitar sua inocência. Nunca, nenhuma canetada, por mais suprema que seja, conseguirá apagar a história, mesmo que todos os condenados da Lava Jato, descondenados, e os bilhões recuperados pelo Ministério Público Federal acabem voltando para os offshores de seus ilegítimos donos. Se é grave pensar em golpe, o que dizer da corrupção, que comprou e compra mandatos políticos, projetos de leis, resoluções, decretos e até sentenças? Transfigurar a democracia na base do suborno chama como? Em democracias frágeis, em republiquetas de bananas, a lei pode ser imposta à força, mas isso não lhe afere legitimidade. Fazer justiça com as próprias mãos nunca será justiça e menos contribui para pacificar um país. Mesmo assim,
O ministro conta com apoio unânime dos colegas de toga, tem aliados nos demais poderes e até fãs ocasionais nas redes sociais. Azar o nosso. Aí você fala, mas o Caio Dantas aí tá tentando conseguir uns likes aí na direita, né? Tá desempregado do consórcio, não tá trabalhando mais no consórcio, né? Tá precisando de uma audiência, a esquerda não vai assistir ele, só o bolsonarismo, então tem que falar pra agradar. Mas será que ele mentiu? Será que o Caio tá mentindo? Essas mensagens aí, Bolsonaro é ou não é golpista? Sabe ou não sabia de tudo? Veja só. Guardei o melhor pro final. Rodrigo Castro, Naila Trindade. Espero que vocês já, pelo nome, já saibam, né? Estamos aqui diante de nós da coluna do grande Lauro Jardim. Impacientes com Bolsonaro, militares alvos da Polícia Federal usavam palavrões. 4 linhas é o fiofó. Em dezembro, o general Mário Fernandes que o Claudio Dantas cita, em áudio, pediu que o então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o general Ramos, blinde né, o presidente contra qualquer desestímulo, qualquer assessoramento diferente. Ainda naquele mês, frustrado com as forças que estariam aguardando a decisão política para atuar, Fernandes encaminhou uma mensagem ao coronel Reginaldo Vieira de Abreu, na qual externa sua ansiedade para que Bolsonaro assinasse o decreto golpista. Cara, pô, o presidente tem que decidir assinar aquela porcaria, pô. Em novembro, foi o coronel quem perdeu as estribeiras em mensagem a Fernandes, em que criticava uma expressão usada com frequência por Bolsonaro. Ele disse: o senhor me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o pip. 4 linhas da Constituição é o pip. Ah, Bolsonaro, miserável segue a lei. Não é que a Bia estava certa? É realmente curioso, né? Do jeito que o povo odeia Bolsonaro, eu acho que realmente se tivesse uma prova concreta que Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, tentou eliminar adversários políticos, acho que todo mundo estava sabendo, Bolsonaro estava preso. Ou se tem a prova, porque assim, não falta vontade, né? Por parte aí de muita gente. Mas quando aparece uma coisa ou outra, você vê saiu na Globo. Saiu na Globo. Alguém falou agora o quê? A Globo tá passando pano pra Bolsonaro? A Globo? A Globo? Pô, irmão, aí nem a esquerda acredita, né? Nem a esquerda acredita, né? Que a Globo tava fazendo isso aqui pra ajudar Bolsonaro. É assim, todo santo dia. Aí depois o Fabiano Landa pensa, mas como assim as pessoas ainda são bolsonaristas? Pô, cara, lê o que sai na imprensa. Começa a dar uma olhada nas coisas. Sabe? Não deixa o teu ressentimento te guiar. Bom, os caras são movidos por puro ódio. Aí a Folha de São Paulo ontem publicou seu editorial, em nome do veículo. E eu achei curioso o editorial da Folha. Eu acho que a Folha meio que tá prevendo que essa história não vai ter grande impacto, grande repercussão. Talvez eles já viram ontem, né, que por mais que eles soltaram 1001 matérias, a galera não tá muito preocupado com isso, né? O Brasil tá preocupado com o preço do azeite. Aí coloca assim, olha a manchete já, né? Suspeitas graves exigem tanto rigor como equilíbrio. A manchete já dá a entender que não necessariamente é sobre Bolsonaro, ou sobre criticando as revelações de ontem. Para que apurações cheguem a bom termo em suposto plano, né, é preciso restabelecer normalidade do trâmite judicial. No subtítulo está criticando o judiciário. Olhando o caso do tio França, como as pessoas agiam, né? Meio assim, pegou meio mal, né? Pegou mal. Teve até jornalista como o Caio Junqueira na CNN, falou, pô, estão usando politicamente do caso. E aí o povo percebe. Por que o povo ainda continua bolso? Não sei, né? Talvez se o Fabiano Landa tiver o coração aberto, ele sabe porque o pessoal continua bolsonarista. Porque eu sei que a Folha escreveu o seguinte: preocupações com atos e conspirações contra as instituições democráticas, Estado de Direito, voltaram a aflorar desde semana passada, esse do caso do tio França. Enfim, na terça, o tema ficou mais escandaloso com a operação da PF, que investiga nada menos que um plano ruminado entre militares no final de 2022 para acabar com Lula, Alckmin e o ministro.
É desnecessário apontar a gravidade tais acontecimentos e do que dá à suspeita sua verossimilhança. O fato indiscutível é que Bolsonaro estimulou entre auxiliares e seguidores ideias desvairadas de ruptura institucional. Nem a Folha de São Paulo consegue falar. Não, Bolsonaro estimulou que isso acontecesse. Pô, não consegue. Sabe? Aí eles têm que ficar. No final de análise, não. Foram ideias. Que ideias? Que ideias? Quais ideias que Bolsonaro colocou pra frente que podem ter algum tipo de conexão com um plano maluco como esse? Fala assim, coloca assim em termos pontuais. Fala assim, ó, Bolsonaro falou isso leva a isso, porque vocês estão forçando demais a barra. Enfim, né, que levaram, no exemplo mais visível, ao ataque de uma turba fanatizada às sedes dos poderes de 8 de janeiro do ano passado. Em algum momento Bolsonaro chamou o povo para ir para a Praça dos Três Poderes? Em algum momento Bolsonaro mandou o povo fazer alguma coisa? Não. Ou teve muito maluco que mandou. Pô, pelo amor de Deus. O próprio ex-presidente foi tornado inelegível pelas mentiras que espalhou. Pública, né? Escreveu uma editorial errada. Pública e descaradamente sobre as urnas. Descobrir até que ponto avançaram tramas golpistas no governo passado, porém tarefa complexa, que exige conduta responsável e equilibrada por parte das autoridades, a começar pela corte mais elevada do país. Eu acho que devia ser uma tarefa simples. Por quê? Se você tem nas suas mãos a capacidade de quebrar sigilos, fazer depoimentos, né, ter acesso a basicamente a parte financeira da pessoa, sigilo telemático, mensagem, tudo isso assim, é relativamente simples, né? Você pega ali o material, você lê, você junta, você aponta, aconteceu isso, você inquiriu, outro, ponto, chega no final. Não sei porque é complexo, né? Eu não sei. Se o negócio assim foi feito à luz do dia de forma clara, é só apresentar aqui, ó, cabalmente, provamos por A mais B que isso aconteceu. Não sei porque é complexo. Mas é curioso que a Folha cobre, né, que tem que ter uma conduta responsável, a começar pela corte mais elevada do país. Os últimos dias também trouxeram de volta atitudes indevidas, como declarações fora dos autos, não raro antecipando julgamentos. A nova investigação da PF se soma aos casos em que o ministro figura simultaneamente como supervisor e vítima em potencial. Para que as apurações cheguem a bom termo, é preciso que polícia e principalmente a justiça se comportem de modo mais técnico, menos político. O Supremo não pode desperdiçar mais uma oportunidade que a minha direção desejava. É uma oportunidade, né? Não, que bom. É bom saber. Parece precipitar a decisão do presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, de distribuir, né, para os ministros a relatoria do inquérito sobre o tio França, por entender que a conexão com as ações do 8 de janeiro, o mais correto teria sido seguir os trâmites ordinários até uma conclusão mais sólida. É urgente voltar a caminhos mais ortodoxos. Houve razões para proceder de formas incomuns. Houve razões. Dado que sou Bolsonaro, a PGR, sob aras, mergulhou em inércia subalterna, fragilizando todo o sistema de defesa institucional. A situação, espera-se, não é mais essa. Tem horas que eu acho que Bolsonaro tem que voltar para poder fazer a justiça nesse país e nomear Aras, de novo PGR, por mais 4 anos. Para o Brasil voltar a sorrir. É Aras na PGR de novo. Campanha de Bolsonaro 2026. Promessa de campanha. Vou colocar o Aras na PGR. Tinha que ser promessa de campanha. Bolsonaro, colocar hora de vice. Bolsoaras. É incrível. Mas, piadas à parte, você vê, né? Olha a preocupação da imprensa. Não, mas, ó, vai na linha, vai na manha. Não dá pano pra manga. Aproveita a oportunidade. Vamos ver até quanto tempo esse caso vai durar. Vai ter um novo depoimento do Cid e tudo mais. Tem gente aí especulando que... só tem uma matéria sobre isso. O próprio Cid especulando que ele pode ser preso, etc. Porque meio que já falou o que tinha pra falar. E mais, toda hora um depoimento novo do Cid. Essas as matérias falando que o acordo dele de delação pode ser anulado. Enfim. Confusão. Confusão. E vai dar tempo de comentar do assunto que realmente tá hypado. Vocês viram a postagem do Metrópolis, né? O tweet do Metrópolis. Urgente, pá, Bolsonaro, operação. 55 mil views. Olha isso. Pô,
calma. Não, esse aqui, pode ser. Esse aqui, não é nem o principal. O principal é esse, ó. 3,2 milhão de visualizações. Isso aqui tá hypado, irmão. Isso aqui tá no hype. Você consegue medir. Você tá vendo? Olha o interesse da sociedade brasileira. O Percy versus Bolsonaro. A grande mídia comentou sobre as peripécias do Felipe Neto. A empresa de Felipe Neto recebeu 14,3 milhões em isenções do governo. A duquesa de Tax, né, também conhecida como Maria Carolina Gontijo, ela fala o seguinte, ó, muita gente quebrou no Fica em Casa. Naquela época, eu fiz parcelamentos para clientes pequeninos que se tornaram amigos e que estão pagando imposto até hoje. Gente que foi diretamente afetada pelo Fica em Casa, mas que não entrou no Perse. Não me peçam para ser condescendente com isso. A postagem da duquesa tem 140 mil visualizações. Tá mais hypado que o golpe. O super golpe. O super golpe dos kids preto. Aí veja só. Esse senhor aqui, Léo Siqueira, até deputado estadual, ele foi lá analisar a tabelinha, né? A planilha que o Haddad disponibilizou. O Haddad se uniu à Janja para derrubar o Lula. Todo mundo viu que o Felipe Neto recebeu 14 milhões em isenção fiscal através de sua empresa Play 9. Calma, isso é apenas a ponta do iceberg. Tem muito mais artistas e influencers que receberam milhões. Isso tá mais para, a palavra dele, mensalão dos influencers e artistas. Segue o fio. Aí ele começa. Primeiro, vamos começar com o grande Emicida, que está sempre lutando aí, né, contra a burguesia. Emicida fala sobre críticas após dizer que a burguesia fede demais. Gatinha, com essa gatinha, né? O cara que diz que a burguesia fede, que é contra o capitalismo e diz que não é elite nem burguesia. O nome dele completo é Leandro Roque de Oliveira. Aí você vai ver. Vejam de qual empresa ele é sócio. Laboratório Fantasma Produções. Onde é que está o nome dele? Leandro Roque de Oliveira. Pronto. Tá entendendo? Esse é o Emicida. Pois é. Nosso grande combatente da burguesia, 259 mil em subsídio do governo. Assim fica fácil, hein, Emicida? Critica o capitalismo enquanto recebe subsídio de 259 mil do pagador de imposto. Detalhe, sua empresa tem menos de 9 funcionários. Dinheiro, viu? Agora, Pablo Vittar. Pablinho, que apoia o Lula descaradamente, também está na lista, né? Pablo Vittar vai evento em apoio a Lula do PT e diz: quanto mais votos, melhor. Nada menos do que 724 mil reais em benefícios fiscais para espalhar sua arte pelo país. Assim é fácil fazer campanha para algum governo. Gregório do Vivier. Nem precisamos falar, né, o quanto ele serve de claque para o PT, Lula e a esquerda. Seu nome completo, Gregório Binton, do Vivier, aparece como sócio da Bicicletinha Produções. Um benefício de 112 mil para um pobre combatente do capitalismo. E esse esse é bonitão, Fábio Porchat, galã, né? Ele que disse que tinha que cobrar o Lula se o Lula fizesse besteira. Até aqui, né? Fábio Porchat de Assis. Vamos ver a mágica. Rapaz, 750 mil reais. Tudo em renúncia fiscal. Agora dá pra entender porque ele nunca mais apareceu pra cobrar do governo Lula. Anitta, Luísa Sonza e Ludmilla, veja famosos que comemoram a vitória do Dilma. Agora vamos falar dessa dupla aqui, Ludmilla e Luísa Sonza. Vamos começar com o valor mais baixo das duas. Luísa Gerloff Sonza, ela que é sócia da empresa SG11. Basta olhar lá e procurar na planilha. Não tem erro. 561 mil. Em benefício fiscal. Até esqueceu de colocar aqui, né? Faltou 1.000. Bota aqui 3 zeros. 1, 2, 3. Tá bom demais. Quase que 62, na verdade, né? Vamos ver Dona Lud. Ludmilla Oliveira da Silva. Ela que é sócia da empresa Sem Querer Produções Artísticas.
Uma empresa com até 9 funcionários, segundo o que consta. Quanto? 5,7 milhões. Rapaz. Dá pra você? Olha, se com isso você não se revolta, né, com esses privilégios, nada mais vai te fazer se revoltar. Agora um dos melhores, né, que eu achei até agora. Bruno Galhaço. Vamos falar desse guerreiro que combate as mazelas do capitalismo. Ele tem duas empresas beneficiadas. A Greg Produções e o Foco 40. Dá uma olhada no site. O nome dele com as empresas. Agora, sabe quanto que ele recebeu? Together, juntos, 901 mil em benefícios tributários. Mas espera, e fica pior com ele. Tem uma tal de pousada Maria Flor que recebeu 252 mil reais em subsídio do governo. Ah, e o que é que tem a ver com o seu Bruno Galhaço? Bom, quando você vê os sócios da empresa Maria Flor, você vai ver que é um tal de Princesa Fiona Produções. E adivinha quem é um dos proprietários da Princesa Fiona? Quem? Sim, ele mesmo. Bruno Galhaço. Essa é aquela pousada em Fernando de Noronha que rola, né? Não vou nem comentar aqui. Obrigado, Haddad. Obrigado, Haddad, por revelar para o Brasil, Haddad. Obrigado. Vou sim, vai. Essa é a pousada que aconteceu supostos, enfim, nas festas muito loucas. Em resumo, são influências e artistas que se dizem contra a acumulação de riqueza, a favor de taxação de grandes fortunas, criticam o capitalismo, mas se aproveitam de não pagar impostos que poderiam ir para educação, saneamento e saúde, pregam uma coisa, mas eles vivem outra. E acaba aqui? Não, porque não temos compromisso com ninguém. Agora, olha que curioso, né? Olha que curioso. Essa daqui foi de ontem, final da noite. Então, espero que ao longo do dia de hoje, né, tenha um engajamento maior. Mas foi aqui, foi 9h30 da noite. Então, a outra teve tempo de circular bastante. Essa daqui é da direita. A gente comanda da turma que faz o L. Aqui a gente também tem uma galera que é do sertanejo. Uma galera que realmente é mais à direita. E ele fala o seguinte, né? A farra do dinheiro público agora com artistas e sertanejos de direita. Na última thread, mostrei a hipocrisia de quem critica o capitalismo e apoia a taxação de grandes fortunas, mas vive de isenção do governo. Agora eu fiz uma lista de artistas de direita que tiveram a mesma regalia, porque a farra com dinheiro público não tem lado. Tem até família toda envolvida. Vai vendo. Vamos começar com o embaixador. Saiu na mídia que Gustavo Lima recebeu 18,8 milhões em benefícios fiscais. Mas é mais do que isso. Antes fosse só 18. Basta olhar o seu nome verdadeiro. Gustavo Lima é Nivaldo Batista Lima. E vê os CNPJs que ele é sócio. GSA Produções e Eventos LTDA e Balada Eventos e Produções. A GSA teve 513 mil em benefícios fiscais entre janeiro e agosto. Já a Balada obteve 18,8 milhões em isenção. Só o do Gustavo, 19,3. Gosto da música dele. Não dá pra definir isso daqui, né? Pior do que isso, porque assim, ó, isso daqui, querendo ou não, é um negócio que o governo fez, se você meio que se adequa, você pode pegar. O problema mesmo pra mim, Gustavo Lima, é quando ele apoia a Bet, né, joguinhos online, apostas, que tá destruindo a vida de muita gente. Isso pra mim é imperdoável. Essa eu não conheço. Ana Castela Boiadeira, né, não sei quem é. Mas eu sei que a empresa dela teve 9,4 milhões em benefícios fiscais do PS. Tão nova, rapaz. E tão dependendo do governo já. Eduardo Costa. Esse tem sabor especial. Em 2018, Edson Vander da Costa Batista fez questão de dizer que a Lei Rouanet era um escárnio e coisa de gente safada. Ali, né? Pode dizer que a Lei Rouanet é pra gente safada. Eduardo Costa tenta captar 1 milhão. Eduardo Costa, Edson Vander, é dono da Espetáculo Produções LTDA. Quanto ele recebeu? 3,3 milhões. Agora vamos à melhor parte, a Virgínia, a da Bolsas Caras. Eu conheço a mulher só pelas Bolsas Caras. Eu vejo todo mundo falando das Bolsas Caras. 4,5 milhões. Todo mundo viu, hein? Mas antes fosse só ela. Sabe o Zé Felipe, casado com ela?
que é filho do Leonardo, o mesmo recebeu um jatinho dela de presente. A empresa do Zé, Talismã Digital, também está na lista. 2,6 milhões em benefícios fiscais. Adivinha quem é o sócio do Zé Felipe? A própria Virgínia. Você, na fila do ônibus, lotado. Enquanto Virgínia compra jatinho pro Zé Felipe com seu dinheiro. Mas espera que não acabou. Eu até gosto do pai dele, né? Mas dureza, viu? Sabe Leonardo? Sertanejo, né? Sogro da Virgínia. Também tá na lista. 6 milhões. 6 milhões. Ai, Jesus. Somados os benefícios, a família de Virgínia, Leonardo, Zé Felipe recebeu 13,2 milhões em isenção tributária. 13 milhões. 13. Quando vocês virem os vídeos deles nas fazendas, iates e jatinhos, lembre-se disso. Essa é a farra de uma elite com dinheiro público em um país que quase 90 milhões de pessoas ainda não têm acesso à coleta de esgoto. O que é que você acha disso? É o Brasil. Esses são assuntos que a gente devia estar comentando. Aí você vê, tá se discutindo sobre corte de gastos. Corte de gasto, corte de gasto, corte de gastos. Hoje em dia eu até entendo mais uma parte da esquerda que reclama que no Brasil, assim, que no Brasil só corta do pobre. E que eles são, assim, 100% contra qualquer tipo de corte. Hoje eu entendo a lógica desses caras, porque a lógica dos caras é o seguinte, cara. Só corta do pobre. E toda vez que corta do pobre, deixa uma galera de fora. Seja cantor sertanejo, seja a turma que faz o L abertamente, não tem como esse país dar certo. O cara ganha um salário mínimo, menos de 1.500 conto, fora os descontos que ainda tem, né, de FGTS, ele que come, se o cara recebe também vale transporte, também come mais um pedaço, para ter uma vida miserável, morar num lugar miserável, e qualquer coisinha que tem que cortar ou reduzir, só reduz em cima do pobre. Aí abre o noticiário. Tem alguma notícia de preocupação de como tá a situação no Brasil? Não. É Bolsonaro, golpismo, isso, aquilo, outro, pipipi, aquela ladainha de sempre, aquele negócio chato. E assim, já tá, Bolsonaro, sabe assim, pô, não tem condição uma coisa dessa. Até quando vai ficar assim, sabe? Esse é o destino do Brasil. É ficar discutindo essas besteiras o tempo inteiro. Essa ladainha chata. Mais chato pra boneco. Cara, ninguém aguenta mais isso aqui, velho. Eu mesmo não aguento mais essa ladainha todo santo dia. E até pela repercussão que teve ontem, acho que ninguém também mais tem paciência pra ficar ouvindo essa questão de golpe. Comentar o que tem que comentar, até porque também, né, levar pro Atlas, aí, anotando todo esse processo aí desde janeiro de 2023 até os seus finalmente, e observar. Vamos ver o que vão falar sobre Bolsonaro. Quais serão as grandes revelações? O curioso é que, sei lá, às vezes eu fico vendo as coisas na internet, o pessoal falando, bastou o Trump ser eleito. Mas assim, tem algumas coisas que às vezes é difícil. É difícil você olhar pro que tá acontecendo e não ficar com, sabe, alguma dúvida. Mas será? Não sei. Fala a verdade, sabe? Deve ser passapanista e conspiracionista, porque acontecem umas coisas, né? O timing de algumas coisas que acontecem, você fala, meu Deus, velho. Porque, para e pensa o seguinte. O que aconteceu ontem? Uma operação. Até falando assim, um cara bem que tava preso, não tava na cidade dele, tava no Rio. Então você tinha que saber que o cara não tava na sua cidade. Não é uma coisa que você faz do dia pra noite. Você não faz do dia pra noite. E o Caio Junqueira ainda diz, né? Pois escolheram o dia da bandeira, um dia importante pros militares. Ou seja, já se sabia de alguma coisa. Né? Você faz essa operação e você vê que depois saem coisas na imprensa, então assim... Isso já se sabia, mas sabia desde quando? Descobriram semana passada? Quando foi tomar, assim, desde quando já se sabia sobre o que levou a essa operação? Primeira pergunta. A segunda pergunta. Depois de se saber, quando foi marcada, assim, quando decidiu marcar? A gente já sabe aqui. E quando foi tomada a decisão? Porque, por exemplo, às vezes você já sabia disso tudo tem 3 meses. E a decisão foi tomada de marcar a operação, sei lá, para ontem? Quando? Semana passada? Não sei. Aí você fica vendo o que tá acontecendo, aí o pessoal vai comentando, aí você vê o engajamento da imprensa, aí você vê aquele padrão, sempre a Globo, o canal da Ladainha, o texto, toda aquela, sabe, aquele movimento muito orgânico da imprensa. É difícil você não se questionar sobre algumas coisas, sabe? É muito difícil. Aí você vê a própria Folha de São Paulo
Faz editorial, ó, bicho. Ó, é momento aí de pô, dar uma consultada na rota. Vê aí, a forma é importante. Pô, bota a mão na consciência. Mas enfim, né? Observar o desenrolar disso daí. Vou mandar aquele vídeo curto do Eduardo lá no Telegram, se você quiser baixar depois e mandar a resposta que ele dá lá para os jornalistas. E eu fico por aqui. Se der e não voltou ainda, vote em mim na iBest. Primeiro link da descrição. Siga o meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais. Posta no meio do canal, tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Quempem.com/br. Por hoje é isso. Fico por aqui. Beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.